Olhe aí para a sua Bíblia. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos aí, vou pedir para você me ajudar, e você vai orar. Você vai fazer uma oração agora e você vai pedir a Deus. Você vai pedir para Ele falar com você. E aí você ora por mim também. Vamos lá. Ore. Abra sua boca e ore. Glória a Jesus. Se puder tocar na pessoa que está do teu lado e orar por ela também, para que de alguma forma essa palavra seja o que ela mais precisava ouvir. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Esse é o nosso clamor aqui, fala conosco, permita-nos voltar para casa dizendo: Deus falou comigo. Fala com essa pessoa querida que está do meu lado, Senhor. Desperta o coração dela hoje. Provoca aqui um renovo, Senhor, um renovo no coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga aí para a pessoa do lado assim: Deus quer falar com você. Posso pedir? Fala um pouquinho mais alto. Diga para Deus quer falar com você. Fala aí. Amém, amém. Eu não sei se eu vou escandalizar você em algumas coisas que eu vou ministrar aqui, mas eu queria falar algumas coisas que das minhas buscas, dos meus momentos de oração, de pedir a Deus que provoque algo no meu coração, que desperte o meu coração. Eu não me contento com o meu coração ir esfriando, ir perdendo o melhor de Deus. E aí eu começo a clamar a Deus e dizer: Senhor, aquece o meu coração, aviva o meu coração, traz de volta algumas coisas que eu já afirmei na Tua presença, traz de volta algumas coisas que eu já vi o Senhor fazer. Eu já vi, né? Coisas tremendas. Eu fui convidado para pregar uma vez numa igreja aqui em Guará, e era um sábado, e Deus tinha colocado no meu coração, eu acho que o barulho é maior que o vento, não é? Não é? O ar não faz barulho, gente. O ar não faz barulho. E eu fui convidado para ministrar, e eu
na hora Deus colocou uma pessoa no meu coração, não sei se você entende isso, falar assim, Deus colocou uma pessoa no seu coração, não sei se alguém sabe o que é isso, Deus já colocou alguém no seu coração para você orar por ela, ou você fala assim, me veio no coração, como veio no coração? Não tem como, Deus colocou sim no coração, e eu liguei para essa pessoa, era um comerciante aqui de Guará, e eu liguei e falei para ele, falei, olha, eu vou estar ministrando, vou estar pregando numa igreja aí próximo da sua casa, e eu queria muito que você fosse. E ele até riu na hora, né, porque ele falou assim, ele é igreja, sábado à noite, você está de brincadeira comigo. Eu falei, pô, até usei a expressão, vai lá prestigiar. Ele falou, então vai, eu vou. O que você vai falar? Eu falei, rapaz, eu vou falar sobre um dia inesquecível. Eu lembro dessa pregação inteirinha. Eu ia falar, aliás eu falei, sobre aquele dia que Jesus apareceu. O dia que Jesus, por exemplo, apareceu na estrada da viúva de Naim. Não sei se alguém já leu isso. Essa mulher já tinha enterrado o marido e o filho dela tinha morrido e ela estava indo enterrar o filho. E não é que naquele dia Jesus estava passando ali, naquela rua. E Jesus manda parar, para tudo, e ressuscita o menino. Que dia fantástico, que dia. E eu fui falando isso, esses momentos, esses dias assim que eu acredito que alguém aqui tenha também algo assim, aquele dia que foi inesquecível, maravilhoso. E eu preguei isso, e naquela noite, naquele sábado, ele entregou a vida a Jesus. Esse comerciante aqui de Guará entregou a vida a Jesus. E aí ele me contou o dia inesquecível dele. Ele me contou, depois nós saímos, ele falou, Vanderlei, eu tive um dia desse na minha vida. Eu pensei em me matar. Essa questão de suicídio estava muito forte dentro de mim. Eu estava num momento muito ruim da minha vida e eu fui para a linha do trem. Procurei um lugar deserto, um lugar que não passava ninguém, um lugar que não tivesse ninguém, esperei. Fiquei ali esperando até que o trem viesse. E o meu plano era assim, na distância, não sei se você sabe um pouco sobre isso, é uma distância que o trem não para, não tem como ele parar. E eu imaginei ele chegar um pouco perto, eu ia entrar na linha do trem, e aí o trem iria passar por cima. Quando o trem apareceu, eu me preparei, apareceu um homem do meu lado. Eu não dei atenção para ele, não quis nem olhar para ele, fiquei quieto, ele não sabia o que eu ia fazer. O trem vinha vindo, eu entrei na linha, no trilho, e fiquei parado. Aquele homem me deu um empurrão, e me jogou, eu caí do outro lado, e o trem passou. Quando o trem terminou de passar, o homem não estava mais lá, e eu não o achei. Uma vez, num hospital, a mãe junto com uma criança no hospital, os médicos tentando entender o que aquela criança tinha, e exames e mais exames no hospital, todos orando pela criança, mas não descobriam o que a criança tinha, faziam exames e mais exames, e a criança piorando, e a criança piorando. A mãe no quarto, de repente entra um médico, um homem todo vestido de branco, um médico, vai até a criança, a mãe sentada olhando, vai até a criança, não fala uma palavra, fica olhando para a criança, toca na criança, mas não fala, não abre a boca para nada, não falou nenhuma palavra, e ela olhando aquilo, sem entender. Do jeito que ele entrou, ele saiu do quarto.
E ela, sem entender aquilo, levantou, foi lá, olhou a criança dela lá deitada e saiu, foi na secretaria lá do corredor e falou: olha, o médico entrou, mas não falou nada, não falou comigo, não falou, chegou lá, olhou, me deixou apavorada, eu não sei agora o que está acontecendo. Aí a mulher do corredor falou assim: não, o médico não veio hoje, o médico vai passar amanhã para ver o seu filho. Falou: acabou de sair do quarto, acabou, ele entrou, estava lá, ele entrou o médico aqui. Falou: não, o médico ele vem amanhã, ele falou para a senhora inclusive que ele ia passar amanhã para ver o seu filho, caso o seu filho os exames. Ela, apavorada, voltou para o quarto. Quando ela voltou para o quarto, o menino estava em perfeito estado. Tem um casal aqui na Carisma, essa história eu não vou esquecer nunca mais, essa eu guardei, já contei para vocês várias vezes, vocês nem sabem que o casal é daqui da Carisma. A mulher foi sair de casa, 2 filhos, um menino e uma menina. O menino, um amigão meu, chamava ele de Jaburu, um amigão. Cresceu bonito igual a ave. E a menina, Taliane. A Taliane deveria estar deitada na rede naquele dia. E a mãe precisava sair correndo do carro, imaginando que a Taliane estava na rede, pequenininha. Entrou no carro. Quando ela foi sair com o carro, apareceu um homem no portão, falando não, fazendo, não sei se esse gesto, o que foi. E ela pensou que era vendedor de rua. Esses que passam na nossa casa. E ela com pressa desce do carro para ir falar com o vendedor. Quando ela saiu do carro, o homem já não estava mais no portão. Mas sabe quem estava brincando atrás do carro, quase debaixo do carro? A Taliane. É a Terezinha e o Wilton. Não é, Wilton? E a Terezinha procurou aquele homem na rua e nunca encontrou. Nunca encontrou. Tema de hoje: Deus tem te acompanhado. Deus tem te acompanhado. Tudo pronto? Everton, você é a técnica de luz nossa hoje, apaga tudo aí, faz aí, pá. Aí, vamos assistir um vídeo pequeno? Olha lá. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray,
simply speak it, and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, word that came to life for us, a song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Diga a pessoa do lado assim: Deus tem te acompanhado. Eu imagino Natanael ouvindo ele dizer assim: Natanael, eu vi você. Você estava debaixo de uma árvore sentado. E na hora Natanael percebeu que Deus já estava acompanhando ele já, todo o tempo. E ele então diz: tu és o Cristo, tu és. Nós temos esse problema porque, por mais que você diga que você crê em Deus, sei lá como é que você faz isso, mas talvez você não tenha percebido isso. Deus está do seu lado. Deus tem te acompanhado. Deus sabe o que você está passando, sabe o que você está enfrentando, e Ele está do seu lado. E eu queria pregar isso para você hoje. Você me acompanha? Vem comigo aqui. Por que a gente não percebe isso? Por que é tão difícil para nós sentirmos isso? Não ter essa certeza? Eu entreguei minha vida a Jesus porque eu era de rua, eu ia a lugares, eu era jovem, era moção, mas quando passava o efeito de tudo isso, eu não sei se alguém já sentiu isso que eu vou dizer para você. Você já sentiu solidão, sozinho? Sabe o que é isso? É assim, a hora que passa todo o barulho. E aí quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha saído de casa, eu fui morar sozinho, morei debaixo de uma escada, e no dia 4 de março de 1984, e uma coisa assim, a coisa mais assustadora para mim, não sei para você, o que aconteceu para mim, foi perceber que tinha alguém no quarto, o tempo todo. Sabe o que é você dormir e perceber que Jesus agora estava ali comigo? E acordar, saber que Ele estava ali comigo. E passado aí mais de 30 anos, eu estou aqui pregando para você.
Deus tem te acompanhado. Deus tem te acompanhado. E o que falta para nós? E agora eu queria levar você a um nível com Deus. A um nível com Deus. Se você estiver anotando, anote isso. Visão espiritual. Nosso mundo, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós temos é aqui, é natural. E no natural está dando tudo errado. No natural nada muda. Mas eu queria dizer para você que Deus tem te acompanhado e você precisa buscar essa visão, de você fechar os teus olhos agora mesmo e perceber que Ele está colocando a mão sobre a sua vida. Alguém crê nisso? E Ele vai te guiar, e Ele não vai largar da sua mão. Segundo Reis, capítulo 6, 15 e 16, você não precisa abrir, vai aparecer aqui no telão. Eu vou ler aqui, preste muita atenção nesse texto, estou tirando da Bíblia algo para ministrar no teu coração. E o texto diz assim: o servo do Senhor, homem de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Esse é o natural, esse é o que a gente vê, só problema. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Para quem já leu essa história, quando eles olham para o monte todo está tomado por carros e cavaleiros de fogo. Olhem para mim só um minuto. O profeta não fez uma oração, mostra para mim. O profeta não fez uma oração, Senhor, manda cavaleiros. Ele não fez essa oração. Ele apenas falou: muito mais são os que estão comigo. Essa visão de que Deus agora mesmo está do teu lado fará toda a diferença na sua vida. Deus não está do seu lado porque você está dentro de uma igreja. Por definição, não há um lugar em que Deus não esteja. Antes de você vir para cá, Ele estava com você. Ele disse para Natanael, eu vi você. Você estava debaixo de uma figueira, não estava? Natanael se assustou, falou: como é que ele sabe? Porque eu estava lá. Eu vi você lá. E eu queria ministrar hoje na sua vida essa visão. Talvez você esteja precisando enxergar isso dentro da sua casa, dentro da sua empresa, no quarto dos seus filhos, no seu casamento. Você está precisando enxergar isso. Olhem aqui para mim. Você acredita que enquanto eu estou aqui agora parado, aqui nesse lugar, sendo boca de Deus, Deus está se movendo aqui? Você acredita nisso? Falei: pastor, o que você... ele precisava de alguém para ficar parado aqui. Falei: vai você fica lá parado, você fica falando, porque é eu que sei o que eles estão precisando. Você não sabe nada, você fica aí parado e tenta fazer o melhor que você pode, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei quem vai lá, eu sei quem vai estar lá, e eu vou dizer para eles: eu vi você. Você quer ver? Você acredita que há anjos ao nosso redor, que Deus tem dado ordem para nos guardar? É difícil, né? Você fala amém assim: ai pastor, quem me dera. Mas a palavra de Deus diz: Deus tem dado ordens a anjos para guardar, e para livrar, e para acompanhar. E eu creio nisto. E eu preciso que você... Eu estava pregando uma vez, e eu terminei de pregar, e uma mulher veio na minha direção assim, um olho choroso assim, cheio de lágrimas, e eu até pensei que era um problema, alguma coisa ali na hora, e ela veio na minha direção e ela falou assim: pastor, você estava pregando, e eu estava enxergando. Não se assuste comigo, não se escandalize com isso.
Você estava pregando e eu vi um homem atrás de você, segurando uma espada todo o tempo. E ela chorando, pastor, eu via isso. E nós não conseguimos ver, irmãs, por causa da nossa incredulidade, nosso coração duro. Anos e anos dentro de uma igreja e não conseguimos ter essa visão de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. De fechar os olhos e perceber, Ele está aqui. Você pode fazer isso comigo? Fecha os olhos só um minutinho, diga isso. Deus está aqui do meu lado. Mesmo que você não creia. Anote aí, se você estiver estudando comigo. Comunhão. Por que é tão difícil para a gente perceber que Deus tem nos acompanhado? Comunhão. João capítulo 21, versículo 4 a 7, eu vou ler. Preste muita atenção nesse texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Os discípulos não o reconheceram, preste atenção nisso. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou ao mar. Eu anotei aqui, muitas pessoas estão confundindo comunhão com vir à igreja. Muitas pessoas. Alguns dias apenas, alguns poucos dias, sem estar do lado de Jesus, eles já não reconheciam mais. Preste muita atenção, porque o texto é maravilhoso. O texto diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, talvez dizendo assim, aquele que ficou mais perto, percebeu logo, Pedro, Jesus está aqui do nosso lado. É Ele, Pedro. Só pode ser Ele. E Pedro naquela hora percebeu que era Jesus. Por favor, olhe para mim. Talvez você ouça eu falar isso e não faz ideia do que é isso por causa da comunhão. Comunhão não se restringe à igreja. Comunhão não se restringe a você vir a uma igreja. Comunhão você tem lá dentro do seu carro. Lá dentro da sua casa. Talvez você tenha saído de casa achando que a sua casa está um caos. Mas eu quero dizer, você pode ter comunhão com Ele dentro da sua casa. E toda a sua casa será restaurada. Toda a sua casa. Por quê? Porque Deus tem acompanhado o que está acontecendo com você. Ele sabe. Comunhão. 3, anote aí. Procurar por Ele. Eu sei que hoje não acontece mais isso. Você já foi na casa de alguém que a porta estava aberta? Já foi na casa de alguém que a porta estava aberta? E você entrou? Aí você entrou, sentou no sofá, cruzou a perna e ficou quieto? Ligou a televisão? Ou você foi entrando e falando assim, dono de casa? Oi, tem gente? Foi batendo. Entrou na sala, não tinha ninguém, foi indo para a cozinha. Cozinha você já foi por causa do interesse, mas aí você foi na cozinha. Tem gente? Até que alguém respondeu lá no quintal, estou aqui fora. Olhem para mim, tem gente que vem na igreja e não procura por Ele. Você deveria entrar num lugar como esse dizendo, o Senhor está aqui? Eu vim falar com o Senhor. Eu preciso do Senhor. O Senhor está aqui.
E ele ia dizer assim: estou aqui te esperando, tenho te acompanhado, eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha, e eu estava te esperando. Procura por ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro. Olhe para mim, você precisa procurar por ele. Ele é o homem na linha do trem. Ele é a visita do hospital. Ele é o cara no portão. Você precisa procurar por ele. O salmista, quando encontrou, disse: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você precisa procurar por ele desesperadamente, porque ele tem te acompanhado. Natanael disse assim: não pode ser ele. De Nazaré, não pode ser ele. Aí os amigos falaram: então vem ver. Quando ele foi, vinha chegando, Jesus falou para ele. E ele falou: mas o senhor me conhece? Ele falou: conheço. Agora há pouco você estava sentado debaixo de uma figueira e eu vi você. Deus tem te acompanhado. Gente, eu só vou lembrar que era um carro que eu tinha, não vou lembrar o dia, eu tinha um Monza daqueles, um Monza azul, e eu estava passando um momento da minha vida destruidor, aquele momento que tudo fechou, e eu não tinha saídas, e eu não sei se você já fez isso, e eu comecei a chorar dentro do carro, sozinho dentro do carro, dirigindo o carro, chorando e andando na rua, e eu estava passando naquela rua da cooperativa, se eu não me engano, aquela rua chama Castro Coelho, se eu não me engano, lá da cooperativa, lá embaixo, e eu estava passando com o meu carro ali, chorando dentro do carro, e passou uma Kombi, sabe aquelas Kombis de feira, que a porta é amarrada, você tem até medo daquilo passar perto de você, você dá até uma encostadinha com o carro assim, porque aquilo vem batendo, aquela amarrando as coisas em cima, umas coisas assim. Aquilo passou, eu estava chorando, eu até parei de chorar na hora, deixei a Kombi passar. Quando a Kombi passou, atrás da Kombi tinha um adesivo. Estava escrito assim: que tal orar? E eu parei o carro chorando e comecei a chamar por Deus. Ali minha vida começou a ter uma virada. Procura por ele. Ele tem te acompanhado. Ele tem te acompanhado. Jeremias 9:19 diz assim: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Ele era a coluna de fogo, ele era a nuvem. Deus tem te acompanhado. É assim, até esquisito eu falar algumas coisas, porque eu não sei como que você acredita nisso. Eu fui pregar, alguns aqui já sabem dessa história, eu fui pregar numa igreja que fica na estrada de Cachoeira Paulista para Cruzeiro. Não sei o nome da igreja, não sei nada. Eu só sei que quando eu cheguei lá era uma igreja de bambu. Lembra disso, Daniel? A igreja toda de bambu. Fizeram uma igreja na estrada velha.
E eu cheguei lá, estava lotado de gente. E sabe aquelas igrejas que dão oportunidade para o pessoal cantar? Sabe o que é isso? E eu cheguei lá, eu fui convidado, não sabia nada, fui convidado, eu disse aos irmãos que eu ia pregar, eu cheguei lá, fiquei quieto. E eu sei que cantou até o passarinho, irmãos. Cantou. E ainda o dirigente, eu perguntei, mais alguém que quer cantar? Eu já estava assim, não, mas cantou. E aí deram oportunidade para uma mulher. E eu falei, Jesus amado. E ela colocou o radinho dela em cima da cadeira, você lembra disso? Eu na hora fechei o olho, falei, Deus meu. E ela colocou o radinho, tirou um cassetezinho lá, abriu o radinho dela e colocou. E eu falei, Senhor, o que é isso aqui? E ela então apertou o botão, playback, e começou a cantar. Cruel. Mas a música era assim. Daniel, eu não esqueço isso até hoje. O varão chegou, o varão está aqui. Eu vendo a mulher cantar e não querendo que o meu coração ficasse esquisito, que eu já estava, eu fechei o olho, fiquei com o olho fechado o tempo todo assim, deixa a mulher cantar, eu acho que depois eu vou pregar. Eu fechei o olho assim, e deixa a mulher cantar do jeito dela, não deixa. Eu fiquei incrédulo, já estava assim, que a música era cruel, mas a mulher cantava e tal, o varão chegou, o varão está aqui. E eu fechei o olho, assim. De repente, lembra? De repente, eu de olho fechado, encostou uma pessoa em mim. Estou contando o que aconteceu comigo. Eu pensei que eu fosse morrer, sem brincadeira nenhuma, sem exagero, com todas as palavras que estou te usando aqui. Parece que aquilo me apertou de um jeito. Eu tremia. E eu não queria abrir o olho. E a mulher cantava na voz dela. O varão chegou e encostou um negócio em mim. Lembra, Daniel? E eu com o olho fechado, eu tremia. Meu coração parecia que ia explodir. Eu estou tentando escrever o que eu senti. Quando a mulher terminou de cantar, eu estava até cansado. Quando ela terminou de cantar, eu abri o olho, não tinha ninguém do meu lado. Se alguém filmou, deve estar rindo até agora. Porque eu tremia. Quando ela dizia, o varão chegou. O varão está aqui. Eu preciso ministrar isso na sua vida. Porque Deus tem te acompanhado. É Ele que tem livrado. É Ele que tem segurado. E você nem está percebendo isso. E você está se sentindo só. Você está achando que não está. Deus tem te acompanhado todo dia. Todo dia está lá. Todo dia. E está querendo dizer algo para você. Vai passar. Está querendo falar com você. E você não consegue perceber. Como é que eu faço então para perceber? Vou terminar aqui. Você precisa ser dele. Se você puder anotar, anote isso. Você precisa ser dele. João 10:14. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você precisa ser dele. O salmista, ele fala assim:
Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Já leram isso? Vou traduzir isso para você. Você precisa ser dele. Vou traduzir. A ovelha, ela está no campo, pastando no campo. E ela ouve o barulho do lobo, do cachorro, do sorro. Aquele cachorro do mato, ela ouve aquele barulho daquele animal chegando sorrateiramente ali, ela percebe o perigo. E ela está comendo, e ela está olhando que ele está vindo de lá. A ovelha olha e vê o pastor sentado debaixo da árvore tocando a harpa, ou tocando o instrumento. Sabe o que ela faz? Ela abaixa a cabeça e continua comendo. Porque ela é do pastor. Então o salmista diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eles estão aí, está tudo acontecendo, mas o pastor tem cuidado das suas ovelhas. Você tem que ser dele. Você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Ele diz assim: eu sou o pastor, e eu cuido das minhas ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas. Hoje, aqui e agora, você precisa se tornar uma ovelha. Você precisa ser dele. É ele que vai te guiar. Com a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sou ovelha dele, ele vai me cuidar. Alguém crê nisso que eu estou dizendo? Sabe por quê? Porque você é dele. Eu não sei se alguém já ouviu isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é dele. Você é dele. E eu sei que você veio aqui preocupado com a sua casa. Sua casa também é dele. Sua casa também é dele. Poucos entregaram a sua vida a Jesus, por isso não percebem que Deus tem acompanhado. Deus tem te acompanhado todos os dias. Jamais te deixará, jamais te abandonará. Vou apertando, tá bom? Para terminar aqui eu vou apertando um pouquinho mais. Você precisa ser dele. Quer mesmo ter a certeza que Deus tem te acompanhado? Quantos querem? Oração. Oração. Eu vou contar a história, tá? Em 1 Reis, tem 1 Reis 18:36, e aí eu vou rápido aqui continuar o assunto. O profeta mandou chamar lá os profetas de Baal, os profetas de Azera, e foi feito ali um momento. E o profeta falou: olha, faz o seguinte, faz do seu jeito, chama o seu Deus, e depois eu vou orar ao Deus que eu sirvo. E eles fizeram o dia inteiro, e não teve resposta, não teve nada. Aí o profeta montou o altar ali, preparou tudo, fez do jeito ali que ele achou e fez tal. E diz a Bíblia, e aqui que eu quero ministrar no seu coração aqui. Ó Senhor Deus de Abraão, estou lendo uma oração para você, estou lendo uma oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você não precisa orar desse jeito, tá bom? Imagina você dentro da sua casa e o vizinho ouvindo você falar: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O vizinho falou: o que está acontecendo aí? Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu,
ó Senhor, és Deus e que faze o coração deles voltar para ti. Ponto. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Tudo que falta na nossa vida para voltar a vivermos essas experiências é oração. Deixa eu te dar uma notícia. Deus está no mesmo lugar onde você deixou Ele da última vez. Você precisa voltar lá e falar com Ele. Você precisa orar. Se eu desse oportunidade agora aqui, para pessoas que têm experiências com oração, eu tenho certeza que muitas pessoas sairiam do lugar e viriam dizer: pastor, um dia eu orei. E Deus respondeu. Teria alguém? Teria alguém? Uma mão lá atrás? Teria alguém? Deus tem te acompanhado. Você precisa orar. Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que invocam com sinceridade. Deus está perto. Deus tem acompanhado. Estive com a dona Teresa. E a gente vai tão preparado para ministrar, né? E ela ministrou no meu coração. Porque ela começou a dizer: pastor, Deus está comigo. O médico falou assim: a senhora está bem? Eu falei para ele: é claro, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Deus tem acompanhado em todo momento, irmãos. O duro é que você venha a um lugar como esse, ou uma outra igreja, ou o que for, e não tem essa visão de que Deus está agora mesmo do seu lado. Agora mesmo do seu lado, em todo o tempo. O nosso problema é que nós temos uma visão de Deus com um caderninho na mão, anotando tudo que a gente faz de errado. Então a gente nem quer que Ele esteja. Mas Deus não está preocupado com o que você faz de errado. O que você faz de errado Ele já sabe, antes de você fazer. Se Ele fosse anotar, Ele teria anotado a intenção do seu coração. Porque o nosso pecado já começa no coração. Deus não está preocupado com isso. Ele chamou Adão, Adão se escondeu porque tinha feito bobeira. Mas ele falou: Adão, aonde você está? Ele não estava preocupado com Adão, com o que ele tinha feito. Estava preocupado onde é que ele estava. Nós temos esse receio. Não fique com receio. Perto está o Senhor daqueles que chamam por Ele. Chame por Ele. Em tudo, chame por Ele. E para terminar, adoração. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos, outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Você pode, me ajuda aqui, por favor, mas você tem que falar alto, tá bom? Diga assim comigo: Ele é bom. De novo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu sei que parece chato, assim, esquisito. Fale de novo: Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Diz a Bíblia que quando eles fizeram isso, está escrito aí, ó: então uma nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo.
Quando nós descobrirmos a verdadeira adoração, quebrantada, eu afirmo, você vai ter certeza que Deus tem te acompanhado. Aí você vai perceber que Ele está lá no seu quarto. Lá no seu quarto. Você vai perceber isso. Agora, com 47 anos de idade, eu percebo por que a minha mãe, quando eu tinha meus 12, meus 11 anos, minha mãe chorava e cantava no tanque lá de casa, cheio de problema, e a minha mãe chorava e cantava os hinos. Quantas vezes vi minha mãe, do jeito dela, esquisito lá, e eu não entendia aquilo, hoje eu entendo. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E chorava, e cantava, e eu não entendia nada, e Deus estava ali com ela. Aí depois eu vi ela falando com as vizinhas, Deus me dá força, Deus me dá força. Eu falei, mas da onde? Hoje, com 47 anos, pregando aqui para você, eu consigo entender. É porque minha mãe adorava, lá no tanque. A Bíblia diz assim, Paulo e Silas à meia-noite, oravam e cantavam, e Deus estava lá. Eu não posso fazer de você refém de vir aqui, como que aqui fosse, aqui é o lugar que nós escolhemos para estar juntos, mas Deus tem te acompanhado. Deus tem te acompanhado. Ele viu você chorando, você baixinho, que você não queria que seu marido visse, mas Ele viu. Ele viu. Ele sabe o que você pensou quando você veio para cá. Ele sabe. Ele disse para Natanael, Natanael, deixa eu falar a verdade para você. Eu não ia falar, mas eu vou falar a verdade para você. Eu te vi. Você estava sentado debaixo de uma figueira. Eu acho que Natanael foi até rápido. Ele falou assim, ei, o Senhor é o Cristo, antes que o Senhor fale mais. Porque senão Jesus ia dizer, Natanael, você estava triste. Você estava triste. Você estava achando que nada novo ia acontecer. Mas sou eu, Natanael. Sou eu. Eu sou o Evangelho. As boas novas, Natanael, sou eu. Deus tem te acompanhado. Eu queria que você curvasse a sua cabeça só um minuto, porque eu acredito que Deus ainda quer fazer algo aqui ainda. Deus trouxe você aqui. Eu queria cantar, eu sei que estás comigo. Eu vou repetir isso, olha, a última eu prometo. Deus tem te acompanhado. Aleluia. Deus, Ele mesmo, irmãos, Ele mesmo. Há um texto para mim na Bíblia maravilhoso. É o texto que diz assim: Deus ouviu o choro do menino, quando Agar abandonou o menino para morrer. Diz assim, Deus ouviu, Deus estava lá ouvindo o choro daquele menino. Deus viu você.